de a gente entender propriamente, né, a matéria geografia urbana, que tem uma série de nuances, essa aula vai ser como se fosse uma aula de conceitos básicos, que eu vou passar para vocês o que é um município, o que é uma região metropolitana, o que é uma metrópole, o que é uma macrometrópole, dentre outras coisas. O primeiro conceito super importante para a gente entender geografia urbana é a gente entender o que é a urba, né? Urbana, urbis. Da onde que vem isso aí? O que seria um espaço urbano? Eu diria para vocês, ó, se vocês estivessem aqui comigo, vocês falam assim, professor, já sei, um espaço urbano, ele tem asfalto, enquanto o espaço rural não tem. O espaço urbano tem prédio, o espaço rural não. O espaço urbano, sei lá, um monte de coisas que descreveria a paisagem dessas regiões. Mas que não necessariamente, primeiro que isso não é nem verdade mais, tá? Você pega vários espaços rurais que tem asfalto, não tem nenhum problema. Mas isso, além de não ser verdade, vocês não estão falando para mim o que é um espaço urbano. Vocês estão me definindo as características, a paisagem de um espaço urbano. A melhor definição que existe para um espaço urbano é um espaço de intensos fluxos. Essa palavrinha é super importante dentro da geografia urbana. Por quê? Porque o espaço urbano, ele é dinâmico, ele é rápido, ele tem movimentações. Isso é a principal característica de um espaço urbano. Os intensos fluxos de pessoas. Por exemplo, nas cidades, as pessoas se locomovem muito mais do que no espaço urbano. Vou dar um exemplo para vocês. Campanhas de vacinação. Em áreas rurais, geralmente o cara ele mora no espaço e ele trabalha naquele mesmo espaço. Fazer campanha de vacinação é muito mais difícil, porque você tem que convencer o cara a sair da sua propriedade para um posto de saúde ou coisa que valha. Ou então fazer, né, a campanha de vacinação chegar até a fazenda das pessoas, chegar até o local de trabalho das pessoas. Já na cidade é mais diferente, as pessoas se movimentam mais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro no município de São Paulo. Eu moro na zona sul do município de São Paulo. Mas eu trabalho, por exemplo, no município de São Caetano. Eu trabalho, por exemplo, na zona leste. Eu trabalho na região central. Eu vou para a zona norte, zona oeste. Galera, tem dia que eu me locomovo por 3 espaços diferentes, 4 espaços diferentes, no mesmo dia. Eu estou me movimentando intensamente. E aí é muito mais fácil fazer, por exemplo, uma campanha de vacinação. Por quê? Porque no meio do caminho vai ter um postinho de saúde. Eu passo lá, tá, beleza, faço a vacinação, muito mais fácil. Ou seja, as pessoas circulam muito mais no espaço urbano. As informações, elas circulam de maneira muito mais eficiente. Geralmente no espaço urbano você tem, por exemplo, uma série de comércios, você tem uma série de atividades econômicas, os meios de comunicação são muito mais eficientes, conseguem se comunicar melhor às pessoas. Os serviços, eles são muito mais intensos, existe muito mais variedade de serviços que você pode fazer e a circulação de mercadorias. Aliás, até por isso que vocês devem ter pensado, a primeira coisa, né? Professor, qual que é a diferença de espaço urbano e espaço rural? Espaço urbano é asfaltado. Por que asfaltado? Porque para circular as pessoas de maneira eficiente e para circular as mercadorias de maneira eficiente, é bom que tenha asfalto. Já pararam para pensar? Só rapidinho. O paralelepípedo, por exemplo, ele é muito melhor para a questão natural da cidade, porque no paralelepípedo existem aqueles pedacinhos que a água infiltra e isso ameniza o problema das enchentes. Por que a gente não usa só paralelepípedo então? Que é muito mais resistente, é mais barato, tem a questão do solo que absorve a água, menos favorável às enchentes. De verdade, porque é mais difícil para a circulação de carros, para a circulação de pessoas, que é o que garante um espaço urbano. Ou seja, para o capitalismo, por que hoje o espaço urbano ele aumenta tanto assim no mundo? Porque para o capitalismo conseguir se consolidar, conseguir se promover, é muito melhor no espaço urbano, onde a reprodução do capital ela se dá de maneira muito mais eficiente do que no espaço rural. O espaço urbano, a circulação é mais intensa, os fluxos eles são muito mais intensos, tá bom? E aí eu coloco para vocês, né? Um exemplo disso seria, por exemplo, um município. Galera, muito cuidado com as definições aqui, tá? Município, o que seria isso aqui? Vou até colocar uma definiçãozinha. É a menor unidade administrativa do país. Então, nós temos lá, por exemplo, a maior unidade administrativa é o próprio país, que tem lá os seus senadores, deputados federais, o presidente, por aí vai. Nós temos os estados, que tem o governador, o deputado estadual, coisa que valha, e nós temos os municípios. Os municípios que o poder executivo são os prefeitos e os vereadores são o poder legislativo, tá? Então, vou pegar como exemplo o município de São Paulo, tá? Que é o que eu moro. A gente tem o município de São Paulo. No município de São Paulo, a gente consegue dividir em área urbana, que geralmente a área urbana eu vou chamar de cidade. Então, a cidade
sempre é menor que o município, porque a cidade é só a área urbana do seu município, e nós temos a área rural, que geralmente a gente vai chamar de campo. Ou seja, nós temos o campo e a cidade dentro de um município. É que, claro, por exemplo, você pega municípios grandes, né? Por exemplo, São Paulo, o município de São Paulo, toda essa unidade territorial, que tem o seu prefeito, o seu vereador e tal, ele é muito urbanizado, então às vezes a gente até acaba se confundindo. Fala assim, o prefeito da cidade de São Paulo. Não é o prefeito da cidade de São Paulo, é o prefeito do município de São Paulo, que é a unidade administrativa, que é a unidade territorial. Ele comanda, esse prefeito, tanto a área urbana como a área rural. Nossa, professor, mas em São Paulo existe área rural? Existe, claro que existe. Você pega, por exemplo, o extremo sul do município de São Paulo, região de Parelheiros, tal, é uma área rural, tá bom? Quem define isso, se vai ser uma área urbana ou se vai ser uma área rural, são os próprios legisladores, a própria geografia, né, os cientistas do município. Por quê? Eles ficam definindo pelas características, pelos serviços oferecidos, pelo grau de complexidade dos serviços que ali existem, se aquilo vai ser uma área urbana ou uma área rural. Um grande jeito de você saber se você mora numa área urbana ou uma área rural, segundo o seu município, é você ver o imposto que você paga. Quem mora no município, na área urbana, paga o IPTU, quem mora na cidade, e quem mora na área rural paga o IPTR. De verdade, um pequeno desabafo aqui. Geralmente as prefeituras gostam de dar um miguezinho. Só por que migué? Porque existem algumas áreas que claramente não têm esse intenso fluxo de pessoas tal, e deveria ser considerado uma área rural. Só que sendo considerado uma área rural, vai pagar o IPTR. E em geral, o IPTR é mais barato que o IPTU. Então as prefeituras alegam, né, que existe mais área urbana do que área rural, só para dar aquele miguezinho e cobrar mais impostos na população. Infelizmente é verdade, tá bom? Galera, tendo ficado clara essa diferença, ó, tira um print para mim que isso aqui é super importante. Falando então, pessoal, agora dos principais assim, conceitos de geografia urbana, que vai ser super importante para que vocês entendam o que é urbanização e também os planos sociais, ambientais que existem nas cidades e nos municípios, eu vou começar a apresentar para vocês uma série de características, uma série de definiçõezinhas para vocês. Primeiro que é o conceito de urbanização. Então a gente fala assim, o mundo hoje está passando por um processo de urbanização, o Brasil está passando tal. O que seria esse processo de urbanização? É quando nós temos a população urbana, ou seja, as pessoas que moram nas cidades, crescendo em ritmo mais acelerado que a população rural. Entendam, não estou falando que a população rural está diminuindo. Pode ser que ela esteja aumentando, não tem nenhum problema. A questão é que a população urbana cresce num ritmo mais acelerado que a população rural. Geralmente, quando eu peço para vocês o porquê, o motivo disso está acontecendo, vocês me respondem isso aqui, ó. Professor, sabe o que acontece? É que nós temos o motivo 1 aqui, ó, o chamado êxodo rural. Então a gente está tendo o campo hoje cada vez mais mecanizado, o aumento da concentração fundiária, a mecanização do campo, que faz com que as pessoas percam seus empregos e vão para a cidade em busca de melhores oportunidades. Ou então, por exemplo, o cara que está saindo do campo para trabalhar numa indústria, numa empresa, tal, essas coisas. É verdade isso acontece? Galera, de verdade, claro que é. Esse processo de êxodo rural aqui no Brasil, ele começou principalmente após a década de 30, com Getúlio Vargas ascendendo ao poder. É quando o Brasil ele, efetivamente começa o seu processo de urbanização. Só que esse segundo motivo também é importante, tá? Qual, professor? Em geral, não dá para ser 100%, claro, mas em geral, quando as pessoas saem do campo e elas começam a migrar em direção às cidades, há uma tendência de queda da mortalidade. Entendi. O Ricardo falou que as cidades elas são muito boas. Então vai ter melhor acesso à saúde, melhor acesso à medicina preventiva, curativa, saneamento. Não falei isso. As cidades, aliás, têm uma série de carências nesse quesito. Mas o que eu estou falando é, a cidade, em geral, tem mais desses serviços sendo oferecidos do que o campo. Então a gente vai ter mais pessoas vindo para a cidade e saindo do campo, já é o primeiro motivo. E as pessoas que moram na cidade têm mais acesso. E isso vai levar a uma queda da mortalidade, percebe? Esses dois fatores fazem com que hoje o mundo seja mais urbano do que seja rural, tá bom? Isso é o processo de urbanização, típico de todas. Todas as regiões do mundo hoje passam por um processo de urbanização. Alguns países mais subdesenvolvidos ainda estão um pouco mais atrasados nisso, claro, né? Mas continua se urbanizando, tá? Outro ponto importante, isso aqui eu falei para vocês na primeira lousa, mas acho importante ressaltar de novo aqui com vocês. O município é uma unidade administrativa, então é um conceito muito utilizado por políticos, tal, para fazer eleições, tal. A cidade é só a parte urbana desse município. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu, tá? Eu tinha minha avó falecida já, né, tadinha, tal, Deus a tenha, essas coisas.
Mas a minha avó, quando era pequena, falou assim, ô Rick, me chama de Rick, né? Ô Rick, eu vou lá na cidade, eu vou lá na cidade fazer umas compras. Daí eu pensava, pô, mas vai na cidade? Ela já tá na cidade. Não sabia, né? A diferença de município e cidade e tal. Assim, nossa, mas ela vai na cidade? Ela já não tá na cidade de São Paulo? Por que ela tá falando que vai na cidade? Geralmente as pessoas mais velhas, aqui na grande metrópole, né? Ou pessoas que moram em municípios menores, que efetivamente tem uma diferenciação, o que é parte urbana e o que é parte rural, quando a pessoa que fala que vai para a cidade, ela tá falando que ela vai para o centro. Por quê? Qual que é a definição de parte urbana, lembra? É um local de intenso fluxo de pessoas, mercadorias, circulações e tal. Então, a sua avó, né, ou enfim, a pessoa que está indo para a cidade, ela está indo para esse local de intensos fluxos. É que hoje, São Paulo, né, é praticamente todo urbanizado. Então a gente pode falar que praticamente todo o município de São Paulo é uma cidade. Hoje não faz mais sentido, né? Sei lá, eu moro, por exemplo, numa região do centro expandido de São Paulo. Assim, tô indo para a cidade. Não, você já tá na cidade, você já tá na parte urbana. Mas claro, não vai. Ô, vó, você tá errado, porque hoje não vai falar isso pra sua avó, claro, tá? Respeita um pouquinho ela aí, beleza? Então, ó, tira um print que a gente vai continuar com as definiçõezinhas.